tivesse condições de jogar do mesmo nível e me sentir do jeito que eu sinto no campo, eu iria tomar a decisão de parar. Então resolvi comunicar à diretoria do Flamengo que o Flamengo merece alguém à altura. A trajetória vitoriosa do lateral esquerdo foi lembrada na homenagem do time da Gávea e terá ainda uma partida dedicada ao jogador. Campeão de tudo e de um dos maiores da história, o camisa 16 está eternizado de vermelho e preto. Os ingressos do duelo terão a imagem de Filipe Luís na estampa e quem estará ao lado do lateral será Rodrigo Caio, que também deixa o clube, mas em busca de novos ares. Gostaria de contar com a presença de todos vocês para essa linda festa, que a gente possa conquistar essa vitória e eu possa me despedir e retribuir um pouco do carinho que vocês tiveram por mim. Filipe Luís fez 175 jogos pelo Flamengo com 111 vitórias, 32 empates, 32 derrotas e 4 gols marcados. No clube desde 2019 ele conquistou 10 títulos, entre eles 2 Libertadores, 2 Brasileiros e Copa do Brasil. Taças importantes que jamais serão esquecidas pelos rubro-negros. O jogo poderia ser ainda mais marcante, com a luta na busca pelo título. Porém, com a última derrota, as chances de terminar o ano com uma taça ficaram mais distantes. Para o confronto, Cebolinha passou por exames que liberaram o atleta para a partida. Já Everton Ribeiro teve uma luxação no ombro esquerdo e fez tratamento na reapresentação. Ele será monitorado para saber se terá condições de jogo. O time tem mais 2 treinos antes da grande partida contra o Cuiabá, que será a última da equipe no Maracanã, com direito a uma grande festa da torcida que vai empurrar o time para tentar sair com uma vitória. Boa tarde mais uma vez, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Você de casa, sexta-feira, muito bem, hashtag SBT Esportivo. Conversa com a gente lá no Twitter, a gente adora escutar vocês. Você pode aparecer aqui na tela do SBT, você pode seguir a gente também no Twitter, @SBTRio, e no nosso Instagram, @SBTRioOficial. Ô, Vene Casagrande, um debate aconteceu aqui com o Big Boss do meu ouvido dizendo: por que o Rodrigo Caio não merece também uma festa de despedida? Eu disse que é porque o Filipe Luís está parando, né? Mas ele falou, mas o Rodrigo Caio foi muito grande no Flamengo. Você acha que grande ao ponto de receber uma festa, assim como o Filipe Luís está recebendo? Olha, Fernandinha, primeiro a gente tem que analisar os dois momentos. O Filipe Luís, na verdade, ele não está apenas se despedindo do Flamengo, ele está também se despedindo do futebol, ele está se aposentando. O Rodrigo Caio está apenas se despedindo do Flamengo. Mas, independentemente disso, eu acho que os dois merecem uma grande festa no domingo. Lembrando que será o último jogo no Maracanã com a camisa do Flamengo dos dois jogadores. O Rodrigo Caio ainda é uma incógnita para onde ele vai. Ele teve até propostas para sair durante essa temporada, ele não quis cumprir seu contrato com o Flamengo, que vai até dezembro desse ano. O Cruzeiro tentou, o Curitiba tentou. Agora a gente não sabe para onde ele vai. Mas, assim, respondendo a pergunta do Big Boys, eu acho que os dois merecem, sim, uma festa de despedida. Embora o Rodrigo Caio tenha vivido apenas uma temporada em alto nível no Flamengo, que foi em 2019, justamente a sua primeira temporada, e o Filipe Luís tenha vivido grandes momentos, muito mais bons momentos do que maus momentos em relação ao Rodrigo Caio, mas acho que os dois os dois são ídolos na história do Flamengo. Eu considero o Filipe Luís um gênio. Eu vejo muito torcedor do Flamengo das antigas falando comigo: poxa, Vene, você tinha que ter visto o Leandro jogar. E eu vou falar para os futuros rubro-negros: cara, você tinha que ter visto o Filipe Luís jogar. E eu falo mesmo, para resumir o Filipe Luís no Flamengo, Filipe Luís no Flamengo, eu vi. E agradeço por ter visto, porque para mim, cracaço de bola, mas o Rodrigo Caio também merece todo o respeito, todo o carinho do torcedor rubro-negro. Você acha então que ele também merecia uma festa? Ou... ele vai ter uma festa, querendo ou não. É diferente do Filipe Luís. Se tá no ingresso o convite, tá no ingresso, convite da festa, né? Vai ter sim a festa de despedida dele no Maracanã no domingo. Ô, Pedrosa, ídolos de saída. Olha aí, esses são os números dos dois, né? 2 Libertadores, uma Recopa, 2 Brasileirões, uma Copa do Brasil, 2 Supercopas. Números, assim, impressionantes, né? E personagens importantes para esses números terem acontecido, né, ô Pedrosa? Sem dúvida alguma. O Filipe Luís, para mim, ele é um craque da posição, e não só pelo que ele fez pelo Flamengo, mas também durante a carreira dele inteira no Chelsea, no Atlético de Madrid. Começa aqui no Figueirense e depois vai lá para fora muito cedo e consegue fazer uma carreira maravilhosa, seleção brasileira. É um cara realmente diferente, é um cara que eu tenho certeza que vai ser um grande técnico, porque ele vem estudando para isso já há algum tempo.
Então ele merece tudo isso aí que o torcedor do Flamengo tem feito por ele. E o Rodrigo Caio é a mesma coisa. Eu acho que o Rodrigo Caio também é um craque da posição zagueiro. Quando ele está 100%, o Rodrigo Caio é um craque porque ele é um grande jogador e fez parte de uma conquista vitoriosa. Então esses dois nomes, para mim, merecem todas as reverências. Só pra gente ter noção do profissionalismo do Felipe Luiz. Durante essa temporada, era normal você ver o Felipe Luiz almoçando com alguns treinadores. Ele gosta de conversar sobre isso. Por exemplo, Eduardo Barroca uma vez. Teve uma vez que uma pessoa tirou foto do Felipe Luiz com o Barroca no restaurante e me mandou. E aí eu fui no Barroca e falei, vem cá, por que você está conversando com o Felipe Luiz? Está tentando levar ele para ser seu auxiliar? Ele falou, não, cara, o Felipe Luiz é um cara extremamente inteligente, ele gosta de sentar com treinadores para conversar sobre. Ele quer ser treinador de fato. E além disso, durante a sua passagem pelo Flamengo, ele anotava os treinamentos do Jorge Jesus. Isso é algo pessoal dele. Então, um cara extremamente estudioso, estou com o Pedrosa, acho que vai ser um grande treinador no futuro. E assim, é só agradecer. O torcedor do Flamengo ele tem que agradecer por ter visto o Felipe Luiz jogar com a camisa do Flamengo e o Rodrigo Caio também em 2019. E como estudo, o estudo que ele fazia fora de campo ajudava muito ele dentro de campo, porque o QI de futebol do Felipe Luiz é muito acima. É muito acima, é um dos maiores aqui do futebol brasileiro. E eu não tenho dúvida que qualquer jogador que quer melhorar dentro de campo precisa estudar fora dele. Porque hoje o futebol é um jogo estudado, é um jogo onde você precisa ter muitas informações para você desempenhar em campo. Inclusive, se ele conseguiu jogar nessa temporada, foi graças à inteligência dele. É verdade. Porque fisicamente ele não aguentava mais. Ele chegou na fase de que quem corre a bola. Quem corre a bola. Olha aqui, ó, @SBT Rio, vota lá no nosso Twitter. Olha essa enquete polêmica, Vene Casagrande. Eu tava com saudade de enquete polêmica. Com o Flamengo... Não tava, não. Tava. Não tava, não. Com o Flamengo e Botafogo com chance de título, o Fluminense deve jogar com força máxima contra o Palmeiras? Sim, preparar para o Mundial. Não, o brasileiro já foi. Time misto, melhor opção, não pode ajudar. Pô, mas isso não é polêmico, Fernandinho. Ué, o é óbvio que tem que ir com falou. força máxima, pô. Zero polêmica. Ô, Diniz, você vai dormir bem, Diniz? Sabendo que você pode entregar o título ao Palmeiras assim, dessa forma? Bota o time titular, ué. Nada disso. Muito pelo contrário. Inclusive, eu até comentei ontem no Twitter que é uma coisa que a gente tem que elogiar, tá? O futebol brasileiro e o que tem acontecido nesse Brasileirão, pelo menos até aqui, iniciando a 37ª rodada. Eu não vi 1 minuto de jogo de qualquer time do campeonato onde a equipe estava entregando o resultado. Muito pelo contrário. Até os times rebaixados fizeram bons jogos, tanto é, um exemplo aí recente, infelizmente, o Botafogo, o Coritiba conseguiu fazer um gol no último minuto. Então isso é elogiável. Claro que eu acho que se tiver numa reta final, numa rodada final, o seu adversário, o seu principal adversário estiver ganhando o título, aí é natural, porque senão você vai jogar contra a sua própria torcida. Ou caindo, por exemplo. Mas o Fluminense, ele não vai jogar com o time reserva lá contra o Palmeiras, porque o Fluminense está entregando o jogo. Muito pelo contrário. Ele tem uma prioridade, que é o Mundial de Clubes, e faz completamente certo. O Fernando Diniz não gosta da grama sintética. É isso. Eu posso responder de maneira séria agora? Eu acho o seguinte, bem franco aqui, tem jogador que não gosta de grama sintética. E a gente está falando de um time que está há poucos dias de disputar o Mundial. É normal um jogador chegar para o Fernando Diniz e falar assim, olha só, eu não me sinto confortável para jogar na grama sintética, tenho receio de me lesionar. Por favor, Diniz, eu não queria atuar nessa partida. E não vejo nenhum problema. O torcedor do Flamengo não pode reclamar disso, o torcedor do Botafogo não pode reclamar disso, o torcedor do Atlético Mineiro não pode reclamar disso. O Diniz, ele é treinador do Fluminense. Se ele entende que é melhor para ele poupar os jogadores titulares pensando no Mundial, que assim seja. No último jogo, inclusive contra o Santos, o Cano cai no chão ali, dá um susto na torcida, uma coisa desesperadora. E até eu falei assim, na hora eu falei, Deus, não faz isso com esse cara, porque o que a gente percebe é que ele está usando esse Brasileirão para o dia da final, né? Uhum. Então, assim, não ia ser justo com o futebol. Mas o Fluminense Cano, né? Entregou lá na Vila Belmiro. Entregou o quê? Um bom futebol. Pô, quando o Samuel Xavier saiu chorando, se põe no lugar do cara. Imagina, cara. Sério, assim, eu fico pensando... E quanto mais próximo da data, mais o medo vai batendo. Tem que preservar mesmo. O medo vai batendo. Dito isso, vamos pra cima deles, Flusão. Não, olha só, vai preservar o time titular, mas eu não acho que o Fluminense vai